legado tão importante merecem ser lembradas. É por isso que queremos convidar você a fazer uma volta ao passado e conhecer a história de um homem visionário e cheio de fé, Carlos Emílio Hacker, o fundador da Hacker Industrial. Filho de imigrantes alemães, Carlos Emílio Hacker nasceu na cidade gaúcha de Erechim, no dia 17 de agosto de 1929. Além de Carlos, seus pais, Karl Hacker e Luísa Ana Dassow, tiveram 4 filhos: Jorge, Fritz Eugênio, Herta Matilde e Siegfried Otto Reinaldo Hacker. Éramos em 4 irmãos, ele é o irmão mais velho, era bondoso e obediente aos pais, respeitava os pais, e quando nós às vezes tínhamos algum desentendimento, ele falava: param com isso. Ele era pacificador e assim ele sempre cuidava de nós. Era criativo, engenhoso, aprendeu muito todas as coisas com o pai e fazia às vezes coisas que ele inventava, trabalhava bem, fazia rodas d'água para os vizinhos. Mais tarde ele começou com turbinas. Com o falecimento do pai em 1950, Carlos, juntamente com seu irmão mais novo Siegfried, tiveram que cuidar da operação e manutenção do moinho e da serraria da família, iniciando alguns trabalhos na fabricação de rodas d'água, inclusive vendendo algumas delas para produtores do Rio Grande do Sul. Em 1951, Carlos construiu a sua primeira turbina hidráulica, a primeira de muitos equipamentos para a produção de energia para pequenas propriedades da região. Os irmãos trabalharam juntos por 20 anos, exercendo muitas atividades agrícolas e industriais, como ferraria, serraria, carpintaria, manutenção de equipamentos e máquinas, entre outros. Em 1955, Carlos Hacker casou-se com Hilda Knenner e teve 2 filhos, Armando e Marli. Em fevereiro de 1973, Carlos Hacker e sua família mudaram-se para Santa Catarina, no interior do município de Xanxerê, onde continuou as atividades de manutenção agrícola e construção de pequenas turbinas, instalando milhares desses equipamentos na região sul do Brasil. Desde pequeno, né, ele sempre, a educação em casa, o pai, a mãe, mas também ele sempre gostou de levar a gente perto do trabalho, ensinar como faz uma coisa e outra. Então, desde cedo, eu aprendi muito com ele, né? O pai, ele foi uma pessoa assim, muito empreendedor, muito trabalhador, muito detalhista. Ele gostava de fazer as coisas muito bem feitas e ele também gostava muito de inventar tudo que é coisa nova. Ele tem uma visão muito de invenção também. Ele, desde cedo, ele foi me ensinando a inventar, a construir tudo. Então, a parte profissional, essa eu convivi com ele a vida inteira, desde criança até ele envelhecer e falecer, né? Então, sempre foi uma grande experiência profissional. O que admirava muito nele, sempre admirei, a questão de ele resolver questões matemáticas complexas com habilidades práticas. Ele desenvolveu, por exemplo, um caracol de turbina, que hoje nós usamos elaborados cálculos matemáticos e softwares. Ele, na prática, fazia aquilo funcionar e saía a mesma coisa do que hoje. Ele era uma pessoa excepcional, uma pessoa muito dedicada, com paciência para ensinar os seus colaboradores. Ele, se precisasse repetir 5, 10 vezes o ensinamento, ele não desistia de compartilhar o que ele sabia.
Bom, meu pai era uma pessoa muito cristã, era fiel nos negócios e isso transmitiu para nós também, né? Para sermos justos e honestos nessa parte, principalmente nos negócios e em tudo, né? E ele era um bom pai, eu amava muito meu pai porque ele ensinava as coisas com amor e carinho e eu aprendi muito a trabalhar com ele nessas coisas. Foi aí que eu aprendi a trabalhar também na oficina. Naquela época a gente trabalhava ali, porque era só nós. E tudo que eu aprendi na indústria ali foi com meu pai e também com meu irmão, né? Mas foram lições para o resto da minha vida. A vida dele foi, desde criança, uma pessoa muito cristã, porque os pais dele eram cristãos. A mãe era tesoureira da igreja por muitos anos. E assim, ele como criança foi sempre acompanhando. E mesmo depois de maiorzinho já, ele sempre acompanhava a avó nos trabalhos e tudo. Ele sempre foi assim uma pessoa dedicada à causa de Deus, né? Eu tenho uma lembrança de uma tarde que eu fiquei só com ele e com a minha avó e ele estava tomando chá, já estava ficando tarde da noite, a minha família ainda não tinha voltado da cidade, eu era pequeno e tinha ficado com bastante medo do que tinha acontecido com a minha família. E foi então que ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueço até hoje. Ele disse assim: você estando aqui, você não tem como ajudar a sua família, mesmo sem você saber onde que ela está, então não fica preocupado, porque se você se desesperar, chorar, enfim, isso vai ficar ainda pior. Então ele me ensinou uma coisa que eu carrego sempre, que a gente também não consegue agir, tomar decisões por pessoas que estão em outro lugar. E eu era bem pequeno e aprendi com isso a ter calma nessas horas. O que me marcou por ser divertido assim era quando a gente brincava, eu e o meu irmão, com umas arminhas de madeira assim, e aí quando o opa vinha, ele via elas e a gente sabia que ele não gostava muito assim de armas e tal, né? E aí ele reclamava e a gente virava elas e falava assim: não, opa, não são armas, é um martelinho e tal. Daí a gente batia assim. É uma coisa que eu sempre lembro, que era legal assim. O opa vinha e a gente falava: não, opa, não é armas, são martelinhos. A lembrança que eu tenho do meu avô é nós estarmos brincando na marcenaria e pedi para ele então um pedaço de madeira para a gente fabricar alguma coisinha. E ele tinha todo esse cuidado então de cortar madeira, medir certinho, aparar as bordinhas, lixar. A gente só queria só um pedaço de madeira, mas ele tinha todo esse cuidado a mais, então, de deixar essa madeira toda polida para entregar para a gente. Eu lembro de um carrinho que ele fez. Era um carrinho que, conforme o carrinho fosse andando, em cima do carrinho tinha uns martelinhos, que conforme a roda ia, os martelinhos iam fazendo barulhinho em cima do carrinho. E foi um carrinho assim que eu lembro bastante desse brinquedo e a gente brincou bastante. Então, ele levantava cedo e iria trabalhar, trabalhava lá 1 hora, 1h30, e então voltava para casa e aí ele tomava o café da manhã, mas antes do café da manhã eles faziam o culto familiar, que era ler uma meditação, cantava uma música, orava, pedia as bênçãos de Deus sobre o dia. E aí então ele voltava para as atividades dele. E isso era uma coisa muito marcante, acontecia todos os dias
sem faltar nenhum. Carlos Hacker, ele era inteligente. Aprendeu com o pai de fazer muitas coisas e engenhava as coisas por conta dele, fazia brinquedos e depois, quando estava maior, ele começava a fazer rodas d'água, instalava rodas d'água para o vizinho, para a luz elétrica. Depois ele começou com turbinas e assim ele foi indo aprendendo. É uma pessoa muito lutador, né? Nunca desanimar. Ele foi sempre muito animado, né? Muito firme. Então isso são os traços que ele deixou pra gente. Ele era realmente um professor pardal. Ele inventou, junto com o filho dele, o Armando, uma ceifadeira, uma cortadeira de soja, muitas outras máquinas, e tudo dependia de coisas complexas para resolver questões mecânicas de como fazer funcionar e aquilo funcionar. E ele sempre achava a solução. Seria uma pessoa extraordinariamente inteligente e empreendedora, né? Porque a visão dele era de um conhecimento surpreendente, que até hoje eu não consegui ver outra pessoa com esse conhecimento que ele possuía. Meu pai foi um herói. Do jeito que ele era um herói, assim, ele sempre falava, cansado sim, mas não desanimado. E isso transmitiu para mim uma coisa muito importante para a gente nunca desanimar em qualquer situação. Porque a vida tem altos e baixos e nunca vi meu pai desanimado. Ele não se deixava abalar por nada, né? Então isso foi uma lição muito grande para mim. A gente leva isso para o resto da vida. Carlos Hacker era uma pessoa muito fiel. Que ele sempre foi uma pessoa fiel a Deus, desde jovem até a morte. Meu avô, em uma frase, ele pode ser definido como inventor. Eu sempre tive uma visão dele como um gênio, alguém que gostava de inventar coisas, e se ele recebia uma incumbência de construir alguma coisa em 5 horas, ele gastava 4 horas planejando construir uma máquina para fazer aquele serviço e não ficava simplesmente entrando no serviço sem ter construído uma pequena máquina, uma ferramenta que ajudasse ele. Realmente um inventor. O Opa, ele sempre foi assim uma pessoa muito sábia. Qualquer um quase que você for falar assim que conheceu ele, e nós também, a gente via que ele tinha uma sabedoria assim. Então ele ensinava muito e até nos últimos anos assim dele ele gastava mais tempo assim com nós e tal. Quando a gente passava ali pela frente, ele toda vez chamava nós, venha ver que eu tenho uma coisa para te mostrar. Sempre, era coisa simples, mas ele sempre chamava para vir ver. Então isso era ele, assim, sempre tinha alguma coisa sábia para mostrar, assim. Para definir meu avô seria persistência. Que a persistência ela te leva a você a alcançar sonhos que com certeza ele não sonhou com tudo isso que existe hoje, mas a persistência levou até isso, né? Ele era carinhoso com nós da família, bem carinhoso, assim, ele tomava o tempo para estar conosco, mesmo que ele não tinha esse contato físico, assim, de muito abraçar, de muito beijar, mas ele tomava tempo para estar conosco, de brincar com a gente, de ensinar as coisas que ele sabia. Ele tomava tempo para estar conosco. Carlos Hacker faleceu em 2016, aos 86 anos de idade, deixando um legado inspirador para toda a família e as novas gerações.